Fala galera, aqui é o J Lima do canal FI 360. Enfim, mudou de nome, fica mais fácil de encontrar. Então galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar alguns fundos. Um fundo nós vamos continuar ainda nele é o HGRU, tá? Que todos os vídeos nós estamos colocando, que nós vamos fazendo a análise e vocês vão vendo o que vai acontecendo, tá? Nós vamos começar com ele primeiro, tá? Depois nós vamos para o LZR também. Tem o RURA 11 aqui que nós vamos dar uma olhada nele também, tá? Só para vocês terem uma noção o que é um fundo bom e um fundo ruim, tá? Um fundo que é perigoso, ok? Então galera, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda bastante a fortalecer o canal. Só lembrando galera, o conteúdo aqui, tem muita gente que acha que eu vou cobrar, não vou cobrar, tá? É coisa... Eu vou colocando aqui e vocês vão entender justamente o que eu estou falando. O objetivo aqui na realidade é fazer você buscar uma forma de você fazer sua própria análise, tá? Eu não dou indicação nem de compra nem de venda, porque isso é uma coisa bem pessoal, né? Então não é fácil, né? Porque cada um tem um pensamento, então não tem como. Mas você fazendo a sua própria análise, você consegue tomar uma decisão melhor, ok? Não sei se alguém já fez análise gráfica, alguma coisa assim, que é uma coisa que o pessoal não acredita, tá? Falar em FIIs, ela não funciona. Galera, a análise gráfica, ela não é para bolsa de valores, para ações, não. A análise gráfica é para renda variável, tá? Então, qualquer coisa que é em renda variável, você vai fazer uma análise sem problema. É ouro, Bitcoin, dólar também, tá? Até o dólar tem interessante, eu venho acompanhando o dólar também, eu sabia até o ponto que ele ia parar, né? E foi exatamente o ponto que ele parou, tá? E você falar assim, mas você vai estar chutando, tá adivinhando? Não, eu não estou chutando, tá? Eu estou fazendo uma análise. Quando você vai fazer uma análise, tem que levar em conta vários fatores, tá? E eu vou passando aqui para vocês, passo a passo. Se você chegou aqui até aqui, então você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, tá? Eu uso a plataforma do Investing, tá? Do invest.com. Ela no computador para fazer análise fica interessante. Mas o interessante é que você pode colocar no celular também, tá? Só baixar o aplicativo no celular. Não estou fazendo propaganda da Invest também, tá? Porque eu uso, os gráficos deles são gratuitos, as ferramentas são gratuitas, tá? Ele deixa disponível. E você pode baixar no celular também, que você vai conseguir fazer uma análise olhando apenas no celular, tá? Você não vai precisar nem vir aqui, no celular mesmo você já faz, ok? Então, bora começar o vídeo, tá? Então, vamos começar aqui, galera, com o HGRU, tá? O HGRU, eu vou repetir algumas coisas aqui, tá? Porque as pessoas vão chegando também, já vai pegando alguma informação. E também uma coisa, também não deixa de assistir os outros vídeos. Os primeiros vídeos são bem longos, tá? Então, se você não conseguir assistir de uma vez, assiste aos pouquinhos, porque isso aí vai treinando você. Você vai ficando... Daqui a pouco você tá craque nisso aqui, você vai conseguir fazer uma projeção, tá? Que o pessoal fala que é besteira, projeção. Não é, galera. A renda variável, ela funciona assim, tá? Tanto é que desenvolveram o Fibonacci. E os grandes investidores usam isso aqui, tá? Eles não compram de qualquer jeito, tá? O cara compra de qualquer jeito, não tem como a pessoa andar, né? Daqui a pouco ele está comprando um fundo que está achando que está barato e o fundo está caro. Então, vamos começar com HGRU, tá? HGRU, galera, esse fundo, já tem os vídeos atrás, já tem eles. Se vocês quiserem assistir, assistam. Vocês vão ver, vai acompanhar passo a passo, tá? O desenrolar disso aqui. Então, galera, o HGRU, já vou explicando logo de cara aqui. Por exemplo, a HGRU atingiu um alvo, tá vendo? Ó? Vou afastar aqui só para vocês terem uma ideia. Ó. É um fundo bom, tá? Esse fundo aqui é top, tá bom? Então, você vai ver a diferença do HGRU, tá vendo? Vou baixando aqui e você vai vendo que é um fundo muito bom, tá? Agora, ele é bom, ele não vai corrigir, tá? E as pessoas têm um problema que eles se confundem. Não, porque o fundo fez várias aquisições e aumentou o dividendo e tal, e não vai cair, né? E não é assim. Ele pode aumentar o dividendo, pode fazer o que for, tá? Ele vai cair também, tá?
Porque assim, quem fica geralmente quando o fundo cai são os pequenos, os grandes estão vazando tudo, tá? Tanto é que o volume de venda é muito alto. Então os grandes eles vão vazando. Eles não vão te contar, mas eles vazam, né? Então se você começar a comprar errado, eu tenho certeza que muita gente comprou aonde? Aqui, ó, no topo, né? Esse topo aqui também, muita gente deve ter comprado, né? O HGRU ali nos seus R$ 130. Com certeza compraram, entendeu? Compraram, porque tem velas de compra, bastante velas de compra aqui. Tem até um volume alto de compra. Essa ferramenta que tem aqui embaixo é o volume, é bom vocês consultarem isso aqui, tá? Então, esse ponto aqui é bem interessante. Porque esse ponto aqui, ó, teve muita compra. O pessoal, o volume que subiu muito aqui, ó. Subiu bastante aqui. Isso não era para acontecer, tá? Porque ele está no fim do ciclo. Então você tem que entender como é que funciona isso. Então toda vez que chega no topo, a tendência de cair é grande, tá? Ah, mas o que vai acontecer? Não acontece nada, é só pressão vendedora, tá? E o pessoal faturando, colocando o dinheiro no bolso, não quer saber de levar isso aqui para a vida toda, entendeu? E vou esperar o fundo para comprar de novo. É assim que funciona a renda variável, não tem esse negócio de é para sempre, né? Não faz sentido, ok? Você pode montar a sua carteira e você vai ajustando ela. Alguns você vai vender, né, para fazer caixa, né? Mas lembrando, tudo isso aqui que eu estou falando, ele não é só isso aqui, tá? Ele envolve o quê? Ele envolve isso aqui, ó, o IFIX, entendeu? Então quando eu falo assim que esse fundo vai atingir um alvo, né? Eu não estou falando aleatório, besteira, tá? Eu estou falando porque eu sei que o IFIX vai corrigir, tá vendo? Eu sei que ele vai corrigir. Onde é o alvo do IFIX que ele vai ter que buscar agora? Média móvel, fica aqui. Se você está chegando no vídeo agora, assista os outros vídeos que você vai ver o que é média móvel, tá? Mas aqui eu vou passando também. Média móvel é essa linha aqui, que você pode configurar ela. Essa média móvel aqui é de 20, por exemplo. Se você tiver alguma dúvida, eu mostro como vocês vão fazer a correção, ao ajuste, tá? E assim por diante. Então, essa média móvel vai ser o suporte do IFIX, 3.650 pontos, ele está 3.715. Então ele já está aproximando, tá? Só que um detalhe, ele está aproximando, aqui você já começa a fazer outras leituras, tá vendo? Ele está aproximando com vela longa, tá? Vela grande, tá vendo? Isso aqui não é um bom sinal, né? Isso aqui provavelmente ele vai fazer esse rompimento da média móvel, tá? Porque o pessoal entra em desespero e começa a vender na loucura mesmo. Lógico, você não vai querer se eu estou dando prejuízo danado, eu vou vender. Então, entra naquele efeito manada e acontece isso, tá? Então, onde é o outro suporte, né? Se ele fizer esse rompimento. Ah, mas eu tenho certeza que vai fazer. Eu não sei, tá? Eu não sei. Eu tenho que esperar ele chegar, que ele vai me dar sinais. E como é que ele vai me dar sinais? Eu estou no gráfico mensal dele aqui, ó. Eu vou reduzindo para o gráfico semanal, né? Vou até voltar para o gráfico diário para eu ter uma precisão, para eu saber para onde ele vai, ok? Lembrando que o IFIX aqui, galera, eu fiz essa projeção aqui, ó, em 2025, mês 6 de 2025, só para você ter uma ideia. Eu já sabia para aonde ele ia, tá? Aí você vai falar assim, mas como é que você adivinhou? Não, galera, essa funciona assim, ó. Na análise gráfica, a referência é a média móvel, é onde o preço se move. Geralmente funciona assim, ó. Toda vez que o preço sobe acima da média móvel, ele vai buscar a média móvel. Tá? Toda vez que ele cai e fica longe da média móvel, ele vai buscar a média móvel. Isso é uma regra. Então isso aí já grava já, tá? Já grava que você vai entender por que é que os fundos caem. Né? Às vezes está caindo e você fala, nossa, meu Deus do céu, está caindo por quê? Porque de repente ele subiu muito e está distante de uma média. Então, aqui eu já sabia que ia cair, por quê? Ele está distante da média móvel, ele vai buscar a média móvel. Aí quando eu falo, esse fundo vai atingir tal ponto, eu estou falando aleatório do fundo, porque se eu olhar só o gráfico do fundo, nem eu vou saber, entendeu? Mas eu tenho a referência, né, da média móvel, tá? Ela que vai me dar a direção. Então são ferramentas que você vai ter que usar, tá? Você vai ter que usar.
Aí você vai falar para mim assim, ah, mas como é que você adivinhou que o fundo ia chegar aqui? Porque eu joguei ele aqui, tá vendo? Ó, nessas duas barras. Quando eu coloquei essas duas barras, não existia nada aqui, tá? Então, 3.850, né? E a máxima 3.950. Aonde ele chegou? 3.941, tá? Então, só para você ter uma ideia, nesse ponto aqui, nessa região aqui eu vendi todos os meus fundos. Tinha uns já estava meio esquisito, tá? E outros eu já sabia que ia desabar, por exemplo, VGHF, TRXF também, eu já sabia que ia desabar, porque eles já vinham dando sinalizando problema. Mas na frente eu faço um vídeo mostrando como é que um fundo ele começa a dar sinais que está complicado, ok? Então, galera, rompeu esse suporte aqui, então ele vai buscar esse ponto aqui, 3.450, 3.500, tá? Então, se ele romper, ele vai buscar esse suporte, tá? Uma vela desse tamanho geralmente rompe, tá? Mas eu tenho que aguardar para tomar uma decisão. Eu sei que ele pode descer mais ainda. Lembrando que eu estou no gráfico mensal, né? E o mês não acabou ainda e a vela já está desse tamanho, tá? Então, se ele continuar descendo, vai formar uma vela muito grande. Tá vendo aqui esses pontos aqui, ó? Ele formou velas grandes, tá vendo? Essa aqui foi gigantesca. Só que essa vela aqui já foi deu um enforcado aqui, tá? Esse enforcado, quando ele dá embaixo, que a pessoa fala, isso aqui, na verdade não é enforcado. A pessoa dá um nome para isso aqui, tá? Eu não costumo usar nome para não confundir, não dar confusão, tá? Eu prefiro falar que isso aqui na verdade é um martelo, tá? Quando ele dá embaixo é um martelo, quando ele dá em cima é enforcado. Se isso aqui dá em cima, você vai esperar duas velas para ver se ele confirma a alta. Duas, três velinhas. Se ele não confirmar que vai continuar subindo, vaza. Se for topo, pode vazar que é queda, tá? Então aqui, galera, eu fiz projeção, tá? Fiz a projeção aqui desse. Eu não uso FIBO, tá? Não uso FIBO, porque a projeção, o FIBO, ela funciona a mesma coisa. Você identifica local de suporte, tá? E depois local de resistência. Então, olha só, eu joguei isso aqui, ó. Ele me deu a máxima aqui em cima, tá vendo? Tá? Então ele me deu a máxima aqui em cima. Então isso é a máxima, tá? Geralmente nunca vai além disso. E longe da média móvel, sem chance, ok? Então já estão marcando aí. Então quando eu estou falando do HGRU, eu não estou falando aleatório, tá vendo? O HGRU, quem está acompanhando aí, eu já fiz já. Ele rompeu essa linha de suporte aqui em cima, tá vendo? Essa linha aqui é o topo, tá vendo? Então ele subiu, não conseguiu subir mais, também não tem como subir, tá? Ele já bateu ali R$132 e gente comprou ele, tá? Isso é um erro gravíssimo. Então aqui ele rompeu a zona de suporte, tá? E quando ele rompe uma zona de suporte com o mercado forte, com pressão de venda, não tem jeito, galera, não tem fundo que segura. Apesar que tem alguns que são fortes pra caramba, né? Tem o BTLG, é um fundo top, entendeu? Você tem noção que é aquilo lá. É um fundo top. Só que tá alto também, eu não compraria ele agora. Eu espero, entendeu? Se ele não cair também não tem problema. Deixa ele lá no lugar dele. Ok? Mas se ele fizer uma correção, tem que pôr em carteira, tá? Então aqui, galera, tinha um outro suporte, tá? Que eu fiz a linha aqui, tá? Essa linha verde aqui, ó. Nessa região. Então lembrando, cada fundo que faz, ele se transforma em um suporte, tá? Cada topo que faz, ele transforma numa resistência quando está subindo. Geralmente nesses pontos faz a correção, ok? Então aqui o HGRU, eu esperava ele aqui para ele brigar aqui nessa zona de suporte aqui. Ele não brigou, galera. Ele rompeu direto, olha o tamanho da vela, olha o tamanho dessa vela. Mas eu já esperava, por que eu esperava? Por causa do tamanho da vela, olha só. É muito grande, então geralmente ela gera outras grandes também, entendeu? E agora? Fazendo esse rompimento agora, galera, o HGRU, ele vai ter pontos aqui que é bem interessante, tá vendo? Ele pode buscar essa linha aqui embaixo, ó, os 105,50, tá? Vai ter que batalhar muito, que tem uma região, ele já está numa região aqui que está pegando outro suportezinho mais frágil também, tá?
Tem outro aqui embaixo no 108,93, tá? Que é esse aqui, ó. 108,93. Mas com a força que ele vem, provavelmente vai atingir esse ponto. E atingir o ponto, muitos costumam comprar, né? Eu prefiro esperar ele dar sinal de entrada, tá? Sinal de entrada, o que é, galera? Sinal de entrada ele vai dar, você fazendo a análise gráfica, se você conseguir fazer uma boa leitura de velas, tá? E dos vídeos eu vou passando também, tá? Então, você tem que interpretar essas velinhas e também o movimento, tá? Então, lembra que eu falei quando estava longe da média móvel, ele volta para a média móvel? Rompeu até, tá vendo? Só que já começou a ficar alto, o que ele fez, baixou. Provavelmente o IFIX aqui estava demorando, tá? Estava demorando para fazer o retorno, estava enrolando. Então, o mercado joga de volta. E ele fez o teste de fundo, tá vendo? O fundo é aqui, ele fez o teste e falhou. Falhou nos 50% ali. Aí, ponto de entrada. Ele deu até o quê? Aqui, ó. Um martelinho pequenininho. Acho que isso aqui é uma estrela de... Ou é um doji, alguma coisa assim. É uma estrela da manhã que o pessoal fala, né? Quando ela dá embaixo, vai subir, né? Quando ela dá em cima, é queda, tá? Ficar atento com isso também, que é bem complexo. Então, aqui subiu média móvel, tá? O preço vai trabalhar nesse formato, tá? Sobe, média móvel, sobe, média móvel, sobe. Média móvel rompeu a média móvel. Cada vez que ele faz esse rompimento, ele gera um suporte, tá? E assim por diante. Aqui já apresentou falhas, tá? E já era, né? Nesse ponto aqui eu já sabia que ele ia fazer a correção forte, tá? Beleza? Então o HGRU nós estamos atualizando aqui. Então ele vai ter esses suportes agora, galera. Nesse ponto aqui, ó, só tem esse aqui, de 109. E o outro agora é o outro fundo do IFIX. Lembrando, o IFIX caiu aqui, ó. E o fundo recuperou tudo, tá vendo? É esse tipo de fundo que é interessante para investir, ok? Vamos dar uma olhada agora num ativo novo aqui, a LZR, não sei se vocês têm em carteira. A LZR é um fundo muito bom também, vocês não têm noção como é esse fundo. Mas você sabe que um fundo é bom? Olha só. Ele tem consistência, tá? Ele sobe na calma, tranquilo, devagar, e vai subindo, tá vendo? Desde o seu IPO que ele vem subindo, tá? Ah, mas por que é legal agora? Porque assim, o fundo é top. Aquela mesma coisa que eu falei para vocês, ó. Topo, topo e queda. Lembrando, é proibido, tá? Guarde, isso aí vocês têm que guardar na cabeça. No gráfico você não olha ele de perto, você volta ele, tá? Para você ver se o fundo é interessante, tá? Eu vou passar um aqui só para vocês terem uma ideia, o RURA 11. Para vocês terem uma ideia de diferença do fundo ruim. A LZR, galera, ele subiu aqui em 2024. O IFIX começou a corrigir. E olha o que aconteceu com ele. Ó. Ele seguiu o IFIX, desceu, foi lá embaixo. Tá? Só que quando o IFIX retomou, olha para onde ele foi. Foi buscar o topo de novo. Tá? Então isso é um fundo bom, ele recupera. Então ele faz uma recuperação rápida, né? Faz uma recuperação muito rápida. Então ele seguiu o IFIX também. Tá? O IFIX está caindo agora, ele está seguindo. Tá? Então é isso que é um fundo bom. Tá? E esse fundo aqui, eu não fiz análise dele aqui, né? Eu fiz no celular mesmo, porque eu vinha seguindo ele, que eu pretendo colocar ele em carteira também. Mas ele criou uma regiãozinha de suporte aqui, tá? Nessa queda que ele deu aqui, ó, e voltou. Ele criou essa região de suporte. Só que aqui, galera, ele caiu já com um gap, tá? Eu estou no gráfico semanal, só para você ter uma ideia. Ele caiu com um gap. O que é um gap? É um espaço vazio, por exemplo, aqui também, tá vendo? Um espaço vazio que não tem vela. Aqui também, ó. Não tem uma vela. Quando ele fez esse rompimento aqui, eu já sabia que ele desabava, porque ele já caiu com um gap, tá? Caiu. Não teve nem negociação aqui, entendeu? Já foi caindo, já foi descendo com força. Então, nesse ponto aqui, eu já sei que ele vai buscar outros pontos, né? Por exemplo, aqui, ó. Todo topo, ele vira... para subir, ele vira uma resistência. Para descer, se transforma em um suporte, tá vendo? Esse aqui foi a mesma coisa, ó. E ele rompeu o suporte.
com muita força, tá? Ele rompeu, foi com muita força. Então essa é a análise que você tem que fazer, identificar esses pontos, tá? E o tamanho das velas que ele desceu. Ele chegou nesse ponto aqui, tá vendo? Ó, nos seus 9,54. Chegou nos 9,54 e voltou, tá? Mesmo com o mercado em queda, ele voltou. Aí você vai falar, tá vendo, mas ele está subindo, tá? Só que não esqueça, vocês lembraram do que eu falei no começo? Toda vez que ele está longe da média móvel, ele volta para a média móvel, tá vendo? Só que tem um detalhe, quando ele chega na média móvel, galera, vai desabar. Se ele falhar, vai desabar. Você vê o tamanho da vela verde aqui, ó? É uma vela de compra, todo mundo comprando forte. Não é para comprar, entendeu? Não tem como comprar. Por quê? IFIX apontando para baixo. Então você não compra, é proibido, tá? Então chegou nesses pontos aqui, ele vai bater e vai fazer o rompimento, tá? Ele vai voltar, tá? Aqui também tentou da média móvel de novo, ó, caiu, tentou da média móvel de novo, já caiu de novo, tá? E agora ele vai buscar agora, qual o suporte? Por que é que ele fez essa briga aqui também? Porque ele entrou numa região de suporte aqui também, tá vendo? Ele entrou nessa região de suporte, ó. Só que ele até rompeu, né? Mas não confirmou o rompimento porque ele logo vê essa vela verde aqui, é uma zona compradora. Então muita gente falou, opa, coloca as ordens aí, né? Já deixa engatilhado lá no home broker e ali bateu e foi vendendo, foi comprando, tá? Só que o mercado não tá para queda, tá? E essa vela aqui, ela deu um sinal falso, tá? Pro cara. E essa vela aqui não é sinal de compra. Por quê? Porque a gente tem uma média móvel aqui em cima, ele está muito distante. Então ele vai bater na média móvel, como eu falei, e fixa, apontando para baixo, tá? Então aqui eu vou salvar esse WLCREC, sempre eu vou voltando ele para vocês entenderem mais na frente, ok? Então esse suporte aqui, galera, ele vai voltar para esse suporte aqui, ó, e vai fazer teste nele, teste de fundo. Galera, se isso aqui romper, aí ferrou, entendeu? Aí nós temos uma oportunidade de compra gigantesca aqui, ó, nos R$ 8,95 ou nos R$8, tá? Região dos R$ 8 ou 8,95. Deixa eu ver aqui. Isso, 8,95 a R$ 9, tá? Só que lembrando, você vai acompanhar o IFIX, tá? Então você vai acompanhando o IFIX. O intuito aqui que eu estou fazendo é para você fazer a sua própria análise, tá? Então, se você vai seguindo isso, então faça isso, vai fazendo isso que eu estou te falando, vai tentando identificar os pontos, que logo, galera, você não precisa nem fazer a análise gráfica, tá? Você bate o olho e já fala, tô fora disso aqui não dá para mim, entendeu? E muita gente não faz isso, eles começam a comprar, quer dizer, o IFIX caindo e eles estão comprando. Pô, galera, eles têm um alvo aqui, né? Espera chegar no alvo pelo menos, né? Você começar a comprar. Mas não, o pessoal vai comprando. E esse canal aqui, galera, eu criei mais, foi para... eu procurei no YouTube, não tem alguma coisa parecida, tá? Em fundos imobiliários. Você vê muita gente lendo relatório. Relatório provavelmente vocês leem, né? O relatório não é difícil, né? Você vê faturamento do fundo, se ele está pagando um dividendo, se ele está colocando grana em cima para pagar, né, galera? Tá, você vai ver se a dívida dele, né? E olhar a cotação. Eu já vi um canal que o cara falou, você não deve olhar a cotação. É uma besteira, tá? Então não pode ser feito dessa forma. O pessoal chega lá, não, eu estou comprando um fundo que é muito bom, né? Vamos dar uma olhada aqui no Rura 11, olha só. Rura 11. Tá? Então você está comprando um fundo, né, que está em tendência de baixa. Tá? Esse fundo, o IPO dele foi aqui, ó, só para você ter uma ideia. Ó, foi aqui em 2022, mês 3 de 2022, foi o IPO dele. Então, só para você ter uma ideia, você está comprando um fundo, tá, que nunca subiu, tá, ó, lateralizou aqui durante 2 anos, tá, lateralizando, né? E quando ele lateraliza e não sobe, o que é que ele faz? Cai. Aqui já deu o sinal que ia cair, tá? Sinal claro, tá? Vai cair, depois eu vou pegar mais firme aí para vocês identificar esses sinais, tá? Média móvel caindo, tá? Ó, sobe, ó, a queda aqui, ó.
a média móvel veio junto, ele demorou a subir, aí volta para a média móvel, volta para a média móvel, agora está subindo, né? Qual é o perigo do Rura 11? Rura 11 é assim, galera, ó. Essa queda que ele deu aqui foi em 2024. Foi quando? Quando o IFIX caiu, tá vendo? 2024 a queda do IFIX, ó. Só que ele caiu muito. Foi um exagero, tá vendo? Ó? Ele caiu daqui para aqui, ó. Certo? Agora o IFIX, né, tá em queda, tá? Então o IFIX deu essa pernada aqui de alta, tá vendo? Ó? Subiu muito o IFIX, tá? E o que aconteceu com o Rura 11? Olha o que foi que ele fez, ó. Veio para aqui, lateralizou, subiu até aqui. Era para ele atingir no mínimo, tá? Esse topo aqui, ó, dos R$10,10. No mínimo era que tinha que atingir aqui. Então o que acontece agora? Agora o IFIX está fazendo a correção e ele está descendo. E agora ele está numa região de suporte. Dá uma olhada só a briga. Se ele romper esse suporte aqui, já era, tá? Ele vai vir buscar esse fundo aqui embaixo, ó. Ele vai vir buscar esse fundo aqui embaixo no 6,91, tá? E qual é o perigo nisso? Vamos ver se vocês adivinham aí qual é o perigo nisso aqui. O perigo disso aqui, galera, é o seguinte, ó. É ele buscar esse ponto, tá? O IFIX dá uma pernada, vai fazer a correção, vai dar mais outra pernada de alta, tá? Vai dar uma pernada de alta, vai fazer a correção aqui, certo? Ou aqui também, vai dar outra pernada de alta, tá? E o que vai acontecer com Rura 11? Ele provavelmente, né, ele vai subir e não vai atingir esse topo mais, entendeu? Ou vai lateralizar igual ele faz, né? Ele já tem histórico de lateralização muito forte. E daqui a pouco o IFIX faz outra correção, tá ele rompendo o fundo de novo, tá? Então isso aqui tem que tomar muito cuidado. Os volumes de compra, tá vendo? Essa ferramenta é de volume e de venda tá muito forte, tá? Então o volume de compra desse fundo é baixa, tá? Um volume baixo. Não tem picos de compra, não tem nada, entendeu? Então é uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque depois ele não volta mais, tá? Ele vai passando os anos. E outra coisa, ele não vai subindo, o dividendo que ele vai pagando, você fala, é um bom dividendo, beleza. Mas vai afetando a cotação. A cotação vai caindo mais ainda, tá? Com o tempo ela vai caindo. E você não tem como voltar mais, entendeu? Aí já era, o prejuízo já está feito e você não tem mais o que fazer, ok? Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Ajuda muito, mas muito a fortalecer o canal. E lembrando, é gratuito. Eu estou fazendo isso aqui porque eu sinto falta de um canal no YouTube mostrando algo a mais, tá? Não é só relatório. Relatório eu leio o tempo todo. E os fundos que eu estou lendo agora, os relatórios, são fundos bons, entendeu? Eu não vou, igual eu falei, não vou dar indicação nem de compra de venda. Eu estou mostrando aqui para vocês identificar os BOs que tem, ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.